Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Agradecer a presença, agradecer a todo mundo que está assistindo também de casa. Agradecer principalmente a doutora Cláudia, que se disponibilizou a vir falar para nós de um tema tão importante na nossa prática clínica e também um tema de grande impacto para a operadora. A gente sabe que a solicitação de exames complementares sem um uso racional tem um impacto muito grande na nossa empresa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, para a gente aproveitar aqui doutora Cláudia, e aproveitar para a gente usar de forma racional, melhorando nossa qualidade de atendimento, ao mesmo tempo, usando de forma racional para não onerar a nossa atividade econômica. Então, doutora Cláudia, fica à vontade, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu agradeço o convite também. Eu pensei nesse assunto, gente, justamente por isso, né? Porque os exames laboratoriais, para a gente diagnosticar, ter um diagnóstico acurado, eles são importantes, né? Por causa você poder fazer esse diagnóstico e também para o monitoramento custo-efetivo das disfunções tiroidianas, né? Para a gente não sair pedindo exame sem necessidade. E a maioria dos pacientes, eles são oligossintomáticos, né? Aquele paciente que tem, às vezes, uma sintomatologia sutil ou, né, muito inespecífica. E, na verdade, em tireoide, os exames, eles são essenciais para a gente poder fazer o diagnóstico. E hoje a gente vai fazer uma análise crítica. Eu trouxe aqui um pouquinho de história, né? Eu adoro história da medicina misturada com a arte. A medicina é uma arte, né? Eu acho que tem tudo a ver. E a palavra tireoide, ela vem do grego, né, tírios, né, que vocês bem sabem, né, e oides quer dizer forma, então é a forma de um escudo. A descoberta da tireoide, né, aconteceu. A descoberta da tireoide aconteceu em 1656 e eles achavam que a tireoide ela só tinha uma função de ornamentar o pescoço. O termo hormônio também é um termo de origem grega e quer dizer o quê? Né? Pôr em movimento. E uma curiosidade que quem desenhou em primeira mão, né, a tireoide foi o nosso grande mestre aí, Leonardo da Vinci. A gente tem, né, a famosa aí, né, da antiguidade, a Cleópatra, ela sempre desenhada com bócio. E a gente tem aí na moeda, né, a esfinge dela mostrando ali um espessamento do pescoço, né, com possível bócio, um provável bócio que ela tinha. Aqui a cartilagem tireoide, é o pomo de Adão, né? Segundo reza a lenda, Adão comeu o fruto proibido e ficou com o caroço preso na garganta. Aqui nós temos, né, o juízo final, que está lá na Capela Sistina. Deixa eu pegar meu apontador aqui para mostrar melhor. Aqui vocês podem ver, bem aqui no cantinho, um pontinho branco, que seria essa mulher de turbante. Vocês vão ver que o Michelangelo pintou essa mulher com uma exoftalmia, né? A gente tem aqui um provável Graves, e é tão nítido que agora, no final dos anos 90, eles fizeram uma restauração dessa pintura e mostra até uma hemorragia aqui no canto direito da pintura. Então, assim, bem fidedigno. E o mais legal é que Michelangelo retratou essa mulher com exoftalmia 300 anos antes de Robert Graves associar, né, a tireoide com a oftalmopatia, né? Isso foi em 1835. Aqui a gente tem um outro pintor espanhol também, com outra exoftalmia, né? Esse daqui é um quadro de Velázquez, também espanhol, e aí ele está relacionado mais ao cretinismo. Segundo historiadores, né, é um anão, aqueles anões da corte lá, que era o bobo da corte. Ele tem o mixedema, tem a palidez,
baixa estatura, relacionada aí a um hipotiroidismo congênito. E aqui uma obra do próprio, né, o autorretrato de Rembrandt, e aqui ele tem, né, chantelasma, ele mostra aqui as telangiectasias dele, e ele teria também um provável hipotiroidismo, segundo os historiadores, né, com a pele amarelada, edema palpebral e a hipercolesterolemia secundária ao hipotiroidismo. Bom, eu vou trazer um caso clínico, né, para a gente poder discutir. Essa é uma paciente que eu recebi uns 15 dias e ela veio para mim já com esse TSH de 8,50. Normal do TSH aqui, dependendo, né, do laboratório, é até 5,5. E ela veio com esse TSH de 8,50. Aí o que vocês fariam? Trataria? Pediria algum outro exame? Não, foi para mim achado, ao acaso. Ela tem vários outros problemas maiores, né? Não, não estava sentindo nada. Sem queixas. Hein? Aham, entendi. Pois é, aí hoje, assim, a gente vai fazer a análise crítica do que a gente faria um TSH alterado. Chegou para você, e aí, o que você vai fazer? O TSH, vocês sabem, né? A gente tem esse eixo, né? Que eu acho que eu apaixonei pela endocrinologia justamente por causa dos feedbacks. Isso é uma coisa assim muito orquestrada. Então, assim, você tem o hipotálamo que produz o TRH e ele vai estimular a adenipópise a produzir o TSH. O TSH ele vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. E esses hormônios, eles têm um feedback negativo tanto a nível de tireotrófo hipofisário quanto a nível de hipotálamo. E essa relação, gente, é uma relação log linear. O que quer dizer isso? Pequenas alterações do TSH geram grandes alterações nos hormônios tireoidianos. Então, assim, o T4 está normal, mas ele reduziu lá 0,1, você já tem uma grande alteração do TSH. Então, isso é para a gente guardar. Quer dizer, o TSH é o melhor indicador de alteração tiroidiana, principalmente as alterações discretas. Então, em screening, só o TSH. Então, a gente pediu o TSH, ele está alterado, a gente tem que repetir. Por que a gente tem que repetir? Porque o TSH tem essa variação circadiana. Então, ele tem, né, ele é secretado de forma pulsátil, ele tem esse ritmo circadiano, vocês veem que de dia, né, você tem pequenos pulsos, e isso muda a cada 1 a 2 horas. Você tem uma elevação, tem uma diminuição, você tem uma elevação, tem uma diminuição, e você tem uma secreção muito maior de madrugada, né? Entre 10 e 4 horas da manhã é a secreção maior. Então, essa variação do TSH ocorre por causa da sua secreção pulsátil. Então, a gente sempre tem que repetir o exame, porque na maioria das vezes, né, a gente vai ver aqui em outros estudos, o TSH se normaliza. Não tem diferença entre homem e mulher, a secreção é a mesma, tá? De acordo aí com o sexo, não foi observada nenhuma diferença na secreção do TSH. O jejum prolongado altera a secreção do TSH. Vocês veem que aqui é aquele pico de secreção que acontece de madrugada. E aqui com o jejum, olha, a gente não tem esse pico. O jejum, ele reduz a amplitude do pico durante a noite. Então, tem que tomar cuidado também, paciente que faz jejum intermitente. Então, tem que perguntar, porque às vezes o TSH dela está alterado porque ela fez jejum intermitente na noite anterior, no dia anterior, né, que antecedeu a coleta. E o TSH, ele é idade dependente. A gente tem
Na faixa neonatal, a gente tem níveis bem aumentados de TSH, isso vai diminuindo com a infância até chegar na adolescência. Na adolescência, a gente já tem um valor do adulto e a gente tem um valor diferente para os idosos. Tá? Então, assim, hoje em dia a gente nem trata mais paciente acima de 80 anos, porque a gente sabe que não tem benefício de tratar hipotiroidismo subclínico em paciente acima de 80 anos. E aí a gente considera um valor de TSH normal para os pacientes acima de 80 anos, acima de 10. Tá? Isso é como se fosse uma proteção para o paciente idoso. Então, a gente não, a gente tem que olhar, né, de acordo com o valor do laboratório. Na maioria das vezes, o TSH normal é de 0,4 a 4,5, mas é impossível a gente estabelecer um valor universal igual a gente tem para a glicose. A glicose, valor universal em qualquer lugar do mundo é até 100. Mas para o TSH é difícil a gente estabelecer esse valor justamente por isso. Por quê? Os ensaios são diferentes, e o TSH é muito heterogêneo, a glicosilação e atividade biológica. Então, assim, é muito do indivíduo. Então, para cada um, tem essas pequenas variações intraindividuais. Então, é difícil a gente estabelecer. Mas para o paciente pediátrico e para o idoso, a gente sempre deve seguir a orientação do laboratório, né, que você pediu para poder fazer. E na gravidez, a gente também tem outro ponto de corte. No primeiro trimestre, até 2,5, e nos 2 trimestres seguintes, é até 3,5. Isso aí por quê? Porque um hipotiroidismo na gravidez pode levar, né, a alterações aí no desenvolvimento neuropsicomotor do feto, né, pode levar aí uma cessação da gravidez com abortamento e tudo mais. Esse estudo aqui, olha, gente, mostrando, por isso que eu falei que a gente tem que sempre repetir o exame. Cada linha dessa é um paciente, e aqui é o início da coleta, né? Quando iniciou o exame, olha, esse paciente tinha um TSH de quase 16, e aqui é o final, né, do follow-up, né? Quer dizer, esse TSH normalizou, tá? Tá aqui em torno de 5,5. Quer dizer, são todos os pacientes, né, em que o TSH era mais alto e no final do follow-up eles fizeram nova dosagem e esse TSH normalizou sem tratamento. Então, 37% normalizaram o TSH. Dos pacientes com anti-TPO negativo, né, mais da metade normalizou. E aqueles com anti-TPO positivo, 10% normalizaram. Então, sempre repetir a dosagem. Esse estudo também foi um estudo muito legal. Foram 5 anos de acompanhamento, 422 mil participantes. Então, 95% dessas pessoas tinham TSH normal. Somente 2% dos que tinham TSH normal tiveram alteração posterior. E os 5% restantes, 3% que tinham TSH elevado, quer dizer, abaixo de 10, 62 normalizaram. 0,7% que tinham TSH mais elevado, 27% normalizaram. E aqueles que tinham TSH baixo, metade normalizou. Então, isso aí mostrando que tem que fazer, tem que repetir a dosagem de TSH. Então, eu pego muito no consultório, às vezes, né, o colega me encaminha e tá lá, TSH, T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, anti-TPO. Então, assim, screening, o paciente, ele não tem doença, você vai rastrear, é só TSH. TSH deu alterado, aí sim você pode repetir o TSH e associar um T4. Mas sempre repetir, nunca tratar o primeiro exame. E aqui é isso, né, que eu acabei de falar. O diagnóstico você tem que sempre repetir. Diagnóstico de hipotiroidismo só depois de 2 exames independentes e com alteração. Aí sim que você vai começar a tratar. Sempre repetir com uns 15 dias depois, eu peço para o paciente repetir. Em qual situação a gente vai dosar o TSH? Hoje em dia todo mundo, né, quer o seu TSH dosado. A Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia, ela pede a triagem em paciente acima de 35 anos a cada 5 anos. Então, a gente tem paciente aí que dosa TSH 3 no ano, né?
Gestante, justamente por isso, né, por causa do hipotireoidismo causar alteração no desenvolvimento neuropsicomotor do feto. Os pacientes que têm, né, risco de disfunção tiroidiana, que a gente vai ver quais são, e sempre confirmar com a segunda dosagem. E outra coisa que eu quero falar é a respeito de paciente que já está em tratamento de hipotireoidismo. O paciente está tomando hormônio. O TSH é o melhor exame para você ver se a sua dosagem hormonal está boa. Então, não tem necessidade de fazer T4. Tá? O TSH é o melhor exame. Então, o paciente está tomando hormônio, peça só o TSH. E ele é o mais fidedigno para avaliação da sua dose, se a sua dose está boa ou se não está. Aqui os pacientes que você pode, né, rastrear são os pacientes que têm história prévia de doença tiroidiana, bócio, que já fizeram cirurgia de tireoide, pacientes que já fizeram radioterapia também. Se o paciente tem outra doença autoimune, é muito comum, eu tenho paciente de mais de vitiligo e hipotiroidismo. É muito comum as doenças concomitantes. Paciente que usa lítio, usa amiodarona, né, que são muito comuns no nosso meio. O ideal é você fazer um teste de função tireoidiana antes de você iniciar o lítio e a amiodarona. Se você tem na família, né, que é muito comum, é uma doença que é hereditária. Se você tem alguma condição laboratorial que sugere hipotiroidismo, como, por exemplo, hipercolesterolemia. Então, às vezes, a gente pega umas hipercolesterolemias piores, o interessante é você estar rastreando para hipotiroidismo. E presença de outras doenças como a apneia do sono, depressão e demência. Também estão relacionados aí, pode estar relacionados com o hipo. Agora, no paciente pediátrico, pena, né, que não vieram os pediatras hoje. Gente, como eu estou recebendo criança com TSH alterado, e assim, você repete, não dá nada, mas a mãe todo mês está querendo ir lá no seu consultório para você pedir TSH, porque deu uma alteração. Então, criança com velocidade de crescimento baixa ou baixa estatura, você deve pedir. Criança com distúrbio de evolução puberal, por exemplo, puberdade atrasada ou puberdade precoce, criança com TDAH, ou criança que tem alguma queda no rendimento escolar sem alguma causa aparente, aí vale a pena você pedir. Tirando isso, não tem necessidade de ficar pedindo TSH de criança. Então, eu estou recebendo demais criança no meu consultório com essas pequenas variações, e você vai explicar para a mãe que você não vai tratar essa criança? Ela descabela, né? Mas como assim? E o problema maior é quando ainda pedem anticorpo, né? E o anticorpo vem positivo. E a gente, né, na maioria das vezes, a gente não trata esse paciente. Então, assim, nesses casos você vai solicitar a dosagem de TSH. Agora, tem situações em que a dosagem de TSH ela não é tão fidedigna, então a gente tem que associar um T4 junto. Aqueles pacientes que têm hipo ou hipertiroidismo de longa data, que são graves, né? Eu já tive um paciente com TSH de 1000. Essa paciente chegou no meu consultório, assim, com mixedema. Foi o caso mais grave que eu já tive. Então, esses pacientes, a gente não pode se guiar pelo TSH para a gente tentar adequar a dose do hormônio tiroidiano. O que você tem que fazer? Você tem que associar o T4 livre, porque na maioria das vezes, quando você tem uma hipertrofia do tireotrófo, ele custa voltar ao normal. O TSH pode demorar a voltar ao normal em até 1 ano. Se você pedir ele sozinho, você só vai aumentando dose de hormônio sem necessidade. Então, o T4, nesses casos, é bom porque ele te ajuda. Se o T4 estiver normal, mesmo o TSH estando alterado, você espera um pouquinho, porque esse TSH vai voltar ao normal. Isso tanto no hipo quanto no hipertiroidismo de longa data, tá, gente? Isso aí pode acontecer. Paciente com hipotiroidismo central. No hipotiroidismo central, a gente não usa o TSH. O TSH no hipocentral, ele pode estar diminuído, pode estar normal ou pode estar aumentado. Então, a gente sempre vai usar o T4 livre, tá? Até para a gente acompanhar o nosso paciente. Se a dose de hormônio tiroidiano está adequada, a gente vai usar o T4 livre. Lembrar que na gravidez a gente tem uma alteração fisiológica.
o TSH ele diminui no primeiro trimestre de gravidez. Por que que isso acontece? Porque a gente tem um pico do HCG. E o HCG ele tem uma homologia estrutural muito grande com o TSH. E isso faz com que ele tenha uma ação tireoestimulante. Então, ele vai fazer com que haja um aumento da produção de hormônios tireoidianos e, consequentemente, o TSH vai vir mais baixo, que a gente chama de hipertireoidismo fisiológico da gravidez. A gente não trata isso também. É uma briga que a gente tem que ter com o gineco liga para você, tem que tratar, eu falo, não precisa tratar, espera que vai passar, é transitório. Então, o TSH, no caso de gravidez também, a gente sempre associa o T4. A presença de doença tiroidiana eu vou falar, e eu até grifei isso aqui, ó, uso de medicação. Tem que perguntar para a mulherada se está usando biotina. A maioria das minhas pacientes está tomando remédio para queda de cabelo. Então, a biotina, ela interfere na dosagem de TSH. Tem que pedir ao paciente para suspender 5 dias antes de fazer a dosagem. Porque você acha que é vitamina, não vai acontecer nada, né? A gente suspende vitamina para fazer exame. Mas no caso da função tiroidiana, tem que suspender. E todos esses remédios, esses complexos vitamínicos, né, para queda de cabelo, eles têm 10 miligramas de biotina no mínimo. Então, tem que suspender, porque senão vem alterado, você vai tratar sem necessidade. E o paciente com doença que é o eutiroidiano doente, né? Que são aqueles pacientes criticamente enfermos, que têm várias doenças. Então, esses pacientes a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses pacientes eles têm função tiroidiana alterada sem doença tireoidiana. Então, eles podem ter T3 diminuído, T4 diminuído, T4 pode estar o T4 total diminuído, T4 livre pode estar diminuído ou aumentado, o TSH na fase aguda ele pode estar diminuído ou aumentado, isso por causa do estresse, né, da própria doença que o paciente tem e da maioria dos remédios que o paciente está usando. Para você ter noção, a gente pode ter variação de TSH nesses pacientes de 0,02 até 20, sem eles, né, apresentarem a doença tireoidiana, justamente só pelo fato deles terem qualquer outra comorbidade, isso pode acontecer. Então, o nosso consenso é: paciente criticamente enfermo não deve ser realizado prova de função tiroidiana nele. Então, paciente internado não usa. Vira e mexe, eles me ligam para poder perguntar o que faz com o paciente que está internado com TSH de tanto. Eu falo, não faz nada, espera resolver o problema dele para depois a gente avaliar. Você só vai pedir se o paciente tiver alguma disfunção prévia, né? Se ele tiver doença, se ele tiver bócio, oftalmopatia ou bradicardia inexplicada. Tirando isso, não peçam, porque vai vir alterado. E eu sempre falo, o exame vai, mas ele volta. E aí, o que você vai fazer com esse exame? E na maioria das vezes, a gente não vai tratar esse paciente. Alguma dúvida aí com relação ao TSH? O TSH, na verdade, você nem precisa de jejum para fazer ele, né? Mas você tem que ter essa noção, porque, igual eu te falei, né? Jejum muito prolongado altera. Mas não dá muita diferença, não. Eu tenho dia que eu peço paciente para colher à tarde, às vezes ele sai do consultório e fala, já colhe de uma vez. Não faz diferença, não. Agora, screening, só o TSH. E o Alip, você me perguntou aquela hora que você falou que faz TSH e T4, mas o primeiro exame você faz só o TSH. Meio alterado, aí você pede T4. Tá? Para screening, só o TSH já basta, porque ele é muito sensível, mas é por causa dessa relação logo linear mesmo. Então, qualquer coisinha que o T4 já pensou em diminuir, o TSH já está aumentando. O T4, vocês sabem que é o hormônio principal, né? 80% do T3 ele vem da conversão periférica do T4. E daí a gente já tira, né? Qual deles eu vou pedir? Né? Igual eu falei para vocês, tem gente que pede T3, T4 total, T3 livre, T4 livre.
Então, a gente sempre vai dar prioridade para o T4. Por quê? Quando a gente tem hipotiroidismo, a tireoide ela prioriza a produção de T3, porque o T3 é o hormônio mais ativo. Né? Isso é uma forma de defesa do organismo. Então, a gente só vai ter diminuição do T3 quando você tiver um hipotiroidismo grave, uns 3 anos aí sem diagnóstico. Então, o T4 está diminuído, o T3 ainda está normal. Então, a gente sempre pede a dosagem de T4, preferencial. O T3 a gente vai pedir mais em caso de hipertiroidismo. No hipo é o T4. E lembrar que você vai pedir hormônio total ou hormônio livre. Lembrar que os hormônios tiroidianos, né, um pequeno percentual, ele é livre, né, que é o hormônio biologicamente ativo. O restante, ele vai estar ligado a proteínas, tanto a albumina quanto a globulina ligadora de hormônio tireoidiano. Então, quando você dosa o hormônio total, você dosa o hormônio mais a proteína ligada a ele. Se você tiver alguma alteração nessa proteína, ou adquirida ou herdada, você vai ter um resultado falso por causa do aumento ou diminuição dessa proteína. Então, por exemplo, paciente que tem uma hipoalbuminemia, vai ter o hormônio total diminuído. Paciente que usa pílula. Então, eu pego isso demais no consultório. Eu falo que a consulta mais fácil da endocrinologia é quando eles pedem a dosagem do hormônio total, o hormônio total vai vir alto. Aí você chega no consultório, você vê que é uma mulher em fase reprodutiva, você pergunta para ela, você está usando pílulas? Sim. PT, saudação, você não tem nada. Por quê? O hormônio, o estrógeno, aumenta a TBG, que é a proteína ligadora do hormônio tiroidiano. Então, você vai ter o hormônio total aumentado. Então, sempre pedir o hormônio livre, tá? Porque o hormônio livre, ele não sofre essa interferência. Então, se você colocar só T4, o laboratório vai fazer total. Então, você põe T4 livre, tá? Então, aqui para falar, né, que o T4 livre você vai usar para o diagnóstico de hipo, tá? Não usar o T3. E lembrar que o hormônio total a gente só vai usar quando a gente tiver discordância entre os hormônios livres. Mas isso aí, raramente, eu acho que assim, eu nem lembro mais quando é que eu usei. Tem uns 10 anos que eu não peço T4 total, nem T3 total. E o T3 fica só mesmo para quem tem hipertireoidismo, tá? Então, não tem indicação de você dosar T3 para o hipo. E entrando aí no T3 reverso, né? E aí ficou famoso aí por causa da medicina ortomolecular. O T3 reverso, na época que eu fazia residência, a gente usava para distinguir um paciente gravemente enfermo, que é aquele que eu falei para vocês, se o paciente realmente tinha alteração por causa das doenças subjacentes ou se ele tinha alteração por causa da tireoide. O T3 reverso, ele aumenta, né, nos quadros de doença crítica, né, que o paciente possa vir a ter. Então, era para a gente fazer uma diferenciação, mas hoje em dia isso não é necessário, porque a gente pede para nem ficar dosando, né, prova de função tiroidiana em paciente internado. Então, o T3 não deve ser usado na prática clínica, tá? Ele não tem função nenhuma, nenhuma. Mas o pessoal do Lai Ribeiro adora, né? Oh, o pessoal ama o T3 reverso. Não, e o T3 reverso é, como se diz, né, é o lixo, né? Quer dizer, a metabolização do hormônio. Então, aqui, gente, eu trouxe para mostrar para vocês como que a gente tem várias drogas que influenciam, né, nos testes. Por exemplo, paciente em reposição de testosterona. Se você pedir o hormônio total, ele vai vir baixo. Por quê? O andrógeno diminui a TBG. Os pacientes em uso de pílula ou reposição na menopausa, se você pedir o T4 total, T3 total, vai vir alto. Aí vem o T4 total alto, o T3 total alto e o TSH normal. Aí o médico manda para você. Para entender. E aí é o quê? O uso de estrógeno. Tamoxifeno também, que é uma coisa que a gente vê demais.
Então, a gente tem várias drogas que podem interferir. Então, antes de você começar a tratar, tem que pesquisar se o paciente não está em uso de nenhuma dessas drogas. Aí, eu dosei dessa paciente, ela voltou 6 semanas depois. E aí, o TSH dela, sem tratamento, já estava normal. Então, sempre repetir. E aí, eu faço isso: screening TSH. Deu alterado, você repete com o T4 livre, tá? Sempre peçam T4 livre, não peçam hormônio total. Aqui eu trouxe outro caso clínico, essa paciente já veio aí com queixa, né? Queixa de queda de cabelo. E aí ela veio com esse TSH normal e o anti-TPO positivo. O normal do anti-TPO, dependendo do laboratório, aqui no nosso laboratório é até 60. Ela estava 1.300. Então, TSH normal e anti-TPO positivo. E aí, gente? O que vocês fazem com TSH desse normal, anticorpo positivo? Manda pro endócrino? A unha quebradiça, né? E aí? Gente, isso é uma das coisas que eu mais recebo no consultório. E aqui, uma análise crítica que eu faço é que o anti-TPO, a gente tem 3 anticorpos tireoidianos: anti-TPO, antitireoglobulina e o TRAB. E o anti-TPO, ele mostra o quê? Ele é marcador da causa autoimune da sua doença. Então, eu vejo o pessoal pedindo anticorpo para screening. Como é que você vai pedir um anticorpo que é para ver a etiologia da doença se você nem sabe se o paciente tem doença? Então, não tem necessidade. Aí, o que você vai fazer? Isso aqui, ó, que aconteceu, que a pessoa chega lá descabelada, porque o hormônio, o exame é até 60 e o dela está 1.300. Eu já tive uma paciente com anti-TPO de 42 mil. Ela realmente tinha doença autoimune. Mas lembrar aqui que o anti-TPO ele pode estar positivo em 25% de pessoas normais. Se você nunca dosou o seu, você pode ter ele positivo sem ter doença da tireoide. Então, você tem que explicar depois para o paciente, quer dizer, ele vai ficar ansioso porque ele pode vir a ter uma doença de tireoide ou não. Então, eu não vejo necessidade de você pedir anticorpo sem você ter doença. Então, você fez o TSH, deu alterado, repetiu, deu alterado, aí você pede o anti-TPO. Então, é etapa, né? E hoje em dia o pessoal já pede tudo: TSH, T4, anti-TPO, aí vem o TSH normal e o anticorpo positivo. E aí você vai ter que acompanhar esse paciente. Querendo ou não, você vai, né, de vez em quando ter que fazer o exame dele. E ele vai ficar aí, pô, eu vou ter doença, não vou ter doença? Então, acho que você gera uma ansiedade sem ter necessidade. É o que eu falo com o paciente, né? Eu não trato o anticorpo dele. O anticorpo é só o marcador da imunidade da doença dele, uma doença autoimune ou não. Eu vou repor o seu hormônio, mas se a sua tireoide ainda está funcionando, deixa quieto. Então, a gente sempre pede o anti-TPO. Por quê? Porque ele é mais prevalente do que a antitireoglobulina. Antitireoglobulina a gente só vai pedir em paciente com câncer. Então, a gente não pede antitireoglobulina para hipotiroidismo, não. A prevalência do anti-TPO é em torno de 95%, a da tireoglobulina é 70%. Então, o anti-TPO ele é bem mais prevalente. E outra coisa também, não usar para monitorar níveis de tratamento. Tá? A gente não usa para monitorar o tratamento do paciente. Então, você pediu, deu positivo, não precisa pedir mais, nunca mais na sua vida. Você já sabe que a doença do paciente é autoimune, PT, saudações, pronto. Aí o paciente vem, faz comigo. Aí ele vai para o outro pede. Aí ele vai para o outro pede. Eu tenho paciente que tem anti-TPO, assim, tem uns 10 anti-TPOs. Não precisa, só mostra o quê? Que a doença é autoimune. Então, hoje em dia, eu até perco tempo, porque às vezes o paciente, eu explico para ele, falo, olha, se você for em algum médico, ele for te pedir esse exame, fala com ele que não precisa, que você já sabe que sua doença é autoimune.
Então, não tem necessidade, porque assim, você não vai monitorar o seu tratamento. Seu tratamento você vai monitorar com o seu TSH só, você não vai monitorar com o anticorpo. E quando é que eu vou dosar o anti-TPO? A gente tem determinadas situações que você vai dosar, mesmo o paciente não tendo doença. No caso aí, né, com história familiar, se você tem tiroidite de autoimune na família, é interessante você dosar. Os pacientes que têm hipotiroidismo e bócio, né, porque aí já tem a doença, eu quero saber se essa doença ela é autoimune ou não. Avaliar o risco de tiroidite pós-parto. A tiroidite pós-parto ela acontece em 10% das gestações e as pacientes, né, as gestantes que têm anti-TPO positivo, elas têm 50% de chance de desenvolverem tiroidite pós-parto, que na maioria das vezes é transitória, não gasta nem tratamento. Paciente que está em uso de interferon, lítio e amildarona. Esses pacientes, o consenso é, você, antes de começar a usar o lítio, a amildarona, você faz TSH, faz T4 e faz anti-TPO. Porque os pacientes com anti-TPO positivo, eles podem evoluir com tiroidite muito maior, em uma chance muito maior do que aqueles com anti-TPO negativo. Então, se o paciente tem anti-TPO positivo, você vai começar o medicamento, você tem que acompanhar esse paciente mais de perto com dosagens seriadas de TSH. Se ele tem anti-TPO negativo, aí você pode dar uma relaxada. E paciente com histórico de infertilidade, né, ou falência da terapia, né, de fertilização assistida. A esses pacientes é interessante a gente dosar um anti-TPO por causa do risco de abortamento. O outro anticorpo que a gente tem, que é o TRAB, ele é específico para a doença de Graves. Então, não peça TRAB para hipotiroidismo, tá? Eu vejo isso de vez em quando, chega no meu consultório, TRAB, paciente com hipotiroidismo. Não tem necessidade. Para você ver se a doença é autoimune, é anti-TPO. O TRAB é mais para o hiper. E o TRAB é muito importante para a gente, por quê? Porque a gente vai tratar o nosso paciente e normalmente a gente trata durante 18 meses a 2 anos. E aí você quer saber se você pode tirar o seu remédio ou não. Se o TRAB estiver negativo, a chance de remissão é grande. Então você pode tentar tirar o seu remédio. Se o TRAB estiver positivo, não tira, porque a doença vai voltar. Então, ele é importante mais para monitoramento aí de gravidade, tá? E a gente usa também em gestantes que têm doença de Graves. Mas aí a gestante, ela já é portadora de hipertiroidismo e a gente usa sempre no último trimestre para avaliar se o neném vai ter hipertiroidismo ou tirotoxicose neonatal. Então, a gente usa também, porque se o TRAB estiver positivo, a chance do neném nascer com hipertiroidismo é grande. E a tireoglobulina, né? A tireoglobulina é um marcador tumoral, a gente só vai usar para pacientes que têm câncer diferenciado da tireoide. E nesse caso, a gente dosa no câncer, a gente dosa a tireoglobulina e a antitireoglobulina. Porque se o paciente tem anticorpo contra a tireoglobulina, o meu valor de tireoglobulina pode vir falso. E aí eu vou ter que ter outros meios para acompanhar esse paciente. Se a tireoglobulina começa a aumentar, é porque você tem recorrência do câncer. Aí o iodo aí me ajuda demais, né? Paciente que não faz iodo, como é que eu faço? Então, gente, é isso, sabe? Assim, vocês saírem daqui, screening TSH. Deu alteração? Faz um outro, tá? Aí você pode pedir o T4. Aí veio alterado, você pode pedir o anti-TPO. O anti-TPO, quando eu estou na dúvida se eu vou tratar ou não, eu sempre peço um ultrassom também, porque o ultrassom ele me mostra se eu tenho já a destruição autoimune da tireoide, sabe? Então é bem interessante. E o anticorpo só se você tiver a doença, tá? Você tem hipotiroidismo, aí você pode pedir o anticorpo para você saber se é autoimune ou não. Tirando isso, não precisa.
Doença tiroidiana só dá em mulher, né? O mais comum é a fase de menopausa. Repete. Aham. Não, você só vai fazer se você, por exemplo, hoje em dia a gente trata os pacientes, paciente jovem, está mudando um pouco isso, porque agora veio um novo estudo mostrando que hipotiroidismo subclínico a gente só tratava com TSH acima de 10. Hoje em dia está mudando, mostrando que esses pacientes a longo prazo, o TSH um pouco mais elevado, pode levar a demência, a quadro de demência. Então, se você vai tratar o paciente, aí eu acho interessante pedir um anti-TPO. Agora, se você só for acompanhar ele, não precisa pedir, não. Porque você vai gerar um estresse, né? Tem anti-TPO e aí? Nossa, tem paciente demais no consultório, assim, que elas já chegam para mim com anti-TPO positivo, mas eu não trato, eu só vou acompanhando. Mas nesse caso não é necessário. É, você é bastante usuária de corticoide. Sim, anti-TPO. Eu acho assim, por questão custo-efetivo, por exemplo, você pediu, o paciente voltou, o TSH está alterado, você pede para repetir, porque está normal, você não precisa nem encaminhar. Aham, sim. Aí sim. Porque TSH maior que 10, aí a gente trata. Aí você vai tratar, você quer saber se é autoimune ou não. Aí você pede também. Aham, a gente trata. Não, nem hipertensão, nem diabetes. Sim, são os pacientes que mais têm fibrose. Essa paciente minha, ela tinha, foi o anti-TPO maior que eu já vi na minha vida. Eles até, o laboratório repetiu, acho que umas 3 vezes, me ligaram. 42 mil de anti-TPO. Então, ela tá assim, né, no auge do ataque lá na tireoide dela. Gente, eu não podia deixar de homenagear, né, o centenário da insulina. Não sei se vocês sabem, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que junto com a descoberta da penicilina, eu acho que foram dois grandes marcos, né, aí na história da medicina, que revolucionaram, né? E aí eu quero fazer uma homenagem aí ao Frederico Benti, né? Hoje não tem nenhum ortopedista aqui, mas o cara era cirurgião ortopédico, apesar dos vários memes na internet, né, de ortopedista. O cara, ele era o cirurgião ortopédico, ele fez, né, essa daí é a Marjorie, essa cadelinha, foi a primeira que deu certo aí o tratamento, né, porque na verdade essa foi a 13ª cadela que eles usaram. Eles faziam pancreatectomia total nas cachorrinhas,
e aí injetavam os extratos pancreáticos, né? E ela foi, né, depois de muita tentativa, né? Essa foi a que deu certo. Então, essa cachorrinha conseguiu sobreviver. E ele, o que que ele fez? Antigamente, eles faziam um macerado de pâncreas, que eles sabiam que no pâncreas existia uma substância, ninguém conhecia a insulina ainda, que era responsável pelo metabolismo de açúcar. E aí eles faziam um macerado, mas só que as enzimas pancreáticas destruíam a insulina. E o que que ele fez? Ele ligou o ducto pancreático, ele fez um clamp, e aí ele conseguiu isolar a insulina. E a insulina vem disso, né? De ilha, né? Insulina quer dizer ilha, né? Que ela vem da ilhota. Então, ele conseguiu com essa cachorrinha aí, foi a 33ª. Ele, a gente tem aquele de bigode lá no jornalzinho, ó, esse jornal tem 100 anos. Ele era, o Frederico Bentin era professor lá da Universidade de Ontário, no Canadá. E hoje tem um museu lá, né? Só museu que mostra, né, a história toda da insulina. Esse daqui é o Frederico Bentin. Esse Charles Best aqui, ele era o R1 ou R2 na época, né? Ele era estudante. Aqui a gente tem o MacLeod, esse era o fisiologista que emprestou o laboratório dele para eles estudarem. E esse daqui é o Colip, ele era um bioquímico e ele que fazia, né, a purificação dos extratos pancreáticos. E esse daqui é o Leonardo Thompson, né, que foi a primeira pessoa no mundo a receber a insulina. Aqui vocês veem ele, né, que estava para morrer com diabetes tipo 1, né, com a caquexia. E essa foto aqui foi um ano depois. Isso aqui foi em janeiro de 1921, que foi dada a primeira dose de insulina. E aqui ele é em março de 1922, né? Um ano depois. E aí conseguiu sobreviver. E esse daqui é o vidro, né? Da primeira insulina injetada. Aí a gente, né? Eu falo que a história da insulina ainda está sendo contada, né? A gente tem por exemplo, eu passei pela insulina de origem bovina e suína quando eu fiz residência. Aí depois já veio a insulina de DNA recombinante, né, que é uma maravilha. Hoje a gente já está na fase de insulina ultra rápida e ultra lenta. E ano que vem, provavelmente, a gente vai ter insulina semanal. Então está chegando a insulina semanal e o adesivo de insulina. Então, é uma história que ainda tem muita coisa boa para vir por aí, né? Ai, que Deus ouça. Gente, isso aqui é o nosso, isso é lá na nossa praça, esse IP maravilhoso. Obrigada, gente. Doutora Cláudia, eu queria agradecer a palestra do Rosa, a gente que tem continuada. Parabéns pela sua palestra, tá? A próxima vai ser com a doutora Fernanda, a próxima aí ela vai chegar na hora. Obrigado pela presença, agradecer o pessoal que viu online, foi uma boa aula.